Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, tô de volta na área, primeiro vídeo de 2025, a cara da ressaca, do sono, da preguiça, mas vamos falar da nossa paixão, vamos falar de Vasco da Gama, tem atualizações importantes para você. Antes vou pedir para deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, enfim, dá essa moral aí que é importante para o canal continuar sendo indicado no YouTube. Vamos lá, vamos falar aqui de Vasco da Gama. Vamos começar com uma das maiores competições a maior Copa de Futebol Júnior do país, né? Ou da Sul-Americana também, né? A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa amanhã. Alguns jogos aí para abrir essa edição, que é a edição 2025, o São Carlos encara o Imperatriz, o Cruzeiro pega o Real Brasília, o time que está representando a capital federal, o Votuporanguense encara o Floresta, o Mirassol encara o Rio Branco e o Criciúma encara o Capitão Poço, Capitão Poço, parece aí nome de desenho animado, né? Criciúma que tem um fato curioso aí, né? O cria do Vasco lá, o Juninho, que mostra seu potencial, que foi pro Goiás, chegou ali com status de titular, até jogando bem, depois foi para reserva, tá acertando com o Criciúma, parece que vai jogar a Série B pelo Criciúma, tá? Então o Criciúma e o Capitão Poço, e para finalizar o Botafogo encara o Fast Club. Tá aí os jogos da Copinha amanhã. Lembrar que a primeira fase são 3 jogos, né? O grupo do Vasco é o 32, o Vasco pega o Vasco, Canaã, o Nacional de São Paulo e o 15 de Piracicaba. O Vasco encara no sábado às 15 horas o 15 de Piracicaba. Tá aí, então, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vasco em 2024, agora a gente pode falar o ano passado, né? Caiu para o Vitória na segunda fase. Aí quem foi campeão foi o Corinthians, 1-0 em cima do Cruzeiro. É um campeonato que é difícil, né? Porque já era complicado, porque você usava jogadores da base para complementar o time profissional. Agora que tem esse negócio do campeonato estadual, você começar com os times mesclados, né? Jogar as 3, 4 primeiras partidas usando muita garotada da base, a tendência é ir largando mais a copinha. Dificilmente a gente vai ver, nesse modelo que a gente está vendo agora, de início de temporada, com o estadual, usando os jogadores, vai ser difícil a gente ver o Vasco chegar em uma final de Copa São Paulo. A gente vai jogar muito com jogadores que nem sub-20 são, mais jovem ainda, jogador 16, 17, vai ser usado mais na Copinha. Então, dificilmente a gente vai ver o Vasco beliscar uma Copa São Paulo de Futebol Júnior enquanto estiver nesses modos, repito, tá? Porque o Campeonato Carioca, é claro que todo jogador que é do sub-20, e tá aí, sonha, almeja jogar no time profissional. Se você botar para escolher, até porque não são eles que escolhem, o planejamento é feito pelo Vasco da Gama, pela Vasco, SAF, o departamento de futebol, mas se você botar para o empresário, para o jogador escolher, é claro que ao invés de jogar uma Copa São Paulo de Futebol Júnior, eles querem jogar no time principal, que é um misto, né? O campeonato estadual, que é o campeonato profissional, que vai ser televisionado pela Globo, enfim, Record, YouTube. Então, é claro que tem mais visibilidade, você vai dar mais valor aos jogadores botando eles para jogar o campeonato estadual. Acho que o campeonato estadual devia ser para isso, né? Jogar a molecada, né? Fazer uma mescla e não ter essa obrigação de jogar com o time principal, o time profissional, para você já começar a tratar do time ou as possibilidades para o time para 2025. Então tá aí a Copa São Paulo de Futebol Júnior começando amanhã, ligado aí na Sport TV, que deve passar os jogos da Copinha. Bom, uma notícia trazida pelo Flávio Dias é que o Vasco está conversando com o Payet, que tem contrato até maio, tá? Payet tem contrato com o Vasco até maio. Saiu aquela entrevista lá na França, que ele estava querendo voltar para uma série, então ele tem contrato até maio, e que o Vasco estaria conversando para rolar uma extensão do seu contrato. Vou tentar explicar o que eu entendi. O Vasco deve uma grana para o Payet, desde a 777 ali, luvas, enfim, direito de imagem, enfim, tem uma grana que o Vasco deve, não salários que está tudo em dia com todos os profissionais da SAF. O Vasco deve uma grana para o Payet, então está conversando com o Payet para fazer o seguinte: bom, seu contrato é até maio, vamos estender o seu contrato até dezembro, você fica 2025 todo, joga aí o Campeonato Carioca, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e você
Primeira proposta do Vasco é uma redução do salário do Payet. Você recebe 1,5 milhão, vamos ali diminuir um pouco o seu salário, não sei quanto, né? E a gente vai parcelar o que a gente te deve, dessa grana aí que tá pendente, para te pagar até dezembro. Então, paralelo ao salário, vai ser pago também as parcelas desse acordo, o novo acordo, e aí vai depender de uma aceitação do Payet ou de chegarem a um senso comum ali, a um consenso, né, na verdade. Então, seria essa negociação que o Vasco está encarando com o Payet, e eu acho, cara, por mais que eu tenha falado aqui que o Payet, o custo-benefício do Payet é muito alto, é um jogador que recebe muito e não entrega o que a gente imagina ou espera que ele entregue, embora, apesar de achar que ele joga pra caramba, eu acho importante você ter um Dimitri Payet, isso aí sem dúvida, né, no elenco. Você ter um Coutinho, Dimitri Payet para jogar campeonatos como a Sul-Americana é muito, mas é muito importante, principalmente se ele estiver bem fisicamente e também mentalmente. Esse aí precisa de uma série de situações para ele poder render dentro de campo. O que você acha aí? Payet ficando com o salário reduzido, né? Esse acordo até dezembro te agrada? Não? Dispensa? Contrata outro? Deixe seu comentário aí. Bom, para finalizar, vamos falar de mais renovação. Além do Léo Jardim, do Puma Rodrigues e do Ryan, que o Vasco já conversa para estender o contrato. Agora, a bola da vez é o Paulinho Paula, né? Paulinho Paula que não jogou a temporada justamente por uma lesão no Campeonato Carioca. Eu estava lá no jogo contra o Bangu, que ele se lesionou, que foi aqui em Brasília. Ele tem o seu contrato vencendo em dezembro de 2025, meio do ano, já pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Vasco da Gama. Acho que o Paulinho não faria isso, porque ele é vascaína, família é vascaína, gosta de... O Paulinho é um dos jogadores que eu mais tenho esperança nesse elenco do Vasco, né? Porque é um jogador que tem uma identidade muito forte com relação à busca, à briga dentro de campo. É um jogador que tem de onde tirar tecnicamente, e tem esse fato deles, ele e a família, amarem muito, serem vascaínos. Então rola essa identificação e eu espero muito do Paulinho, torço muito para que ele volte, tome conta da camisa do time titular e siga a temporada toda sem nenhum percalço, sem nenhuma lesão, né? Então, o Paulinho tem um contrato até dezembro de 2025, o Vasco já estaria conversando para estender o seu contrato também, para ele permanecer no Vasco mais tempo, para que não saia de graça. Essa é a informação de jogadores que se reapresentam dia 6, na segunda-feira que vem. Os jogadores do elenco principal se representam para a pré-temporada, que vai ser no Rio mesmo, não vai ser viagem para lugar nenhum, amistoso em lugar nenhum, vai ser no Rio de Janeiro. No próximo sábado, estou falando na segunda-feira, depois da segunda, no próximo sábado, tem o primeiro jogo oficial do Vasco na temporada, que é contra o Nova Iguaçu, a nossa pedra no calcanhar em 2024, pedra no sapato, né? Em 2024, a gente encara o Nova Iguaçu jogando em São Januário no sábado, não tem hora ainda definida, e a princípio o jogo é no dia 11 do 1, tá? Então, assim, as prioridades que eu tenho visto da gestão Pedrinho são duas. A primeira é contratar um zagueiro experiente e um ponta esquerda, mas essas contratações elas têm que ser 0,800, elas não têm que gerar custo porque não tem dinheiro, né? Essas são as prioridades com relação à contratação e essas renovações de contrato para que a gente não perca jogadores saindo de graça, jogadores que principalmente tiveram um custo, um exemplo aí, o Puma Rodrigues, que custou cerca de 10 milhões de reais e também poderia assinar um pré-contrato e sair de graça. Então, essas são as prioridades. A luta que o Vasco está travando agora é para manter os jogadores e, quem sabe, buscar uma oportunidade de mercado vindo de graça. Eu acho difícil. Sem dinheiro é muito difícil você fazer qualquer tipo de negócio. Não estou falando só de futebol, não. Sem dinheiro, meu amigo, você tem que ter muito gogó, criatividade, né? E tem que ser muito respeitado no mercado para poder fazer algum tipo de negociação. E eu acho difícil esperar isso, mas vamos ver, vamos aguardar. Tá aí, curte, se inscreve no canal, desejar para você um ano, mais uma vez, não custa nada, né? Um ano abençoado, cheio de saúde, fique com Deus e saudações vascaínas.